Mas você tem que entender que não é ungido. É criminoso. Não é ungido. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um ou é pastor ou é saia daí agora. Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje. O texto, antes de contar a tragédia, diz a razão principal da tragédia: naqueles dias em que não havia rei em Israel. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. E todos os relatos do livro dos Juízes apontam para uma necessidade imediata. Um Salvador. Um rei. Ei! A igreja tem a resposta. A igreja tem a saída. O mundo vive como se não houvesse reis sobre eles. Mas nós conhecemos aquele que é Rei e Senhor. Se você sabe o nome dele, grita o nome dele, grita o nome dele, grita o nome dele. Você vai ver que uma coisa estranha vai acontecer agora aqui. Tem gente que não está com certeza de quem eu estou falando. Olha o absurdo que nós chegamos. Tem gente que não tem certeza. Será que ela está falando de quem eu penso que ela está falando? Eu estou falando de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Os homens. As mulheres ao lado dos homens. Meu Deus, há quanto tempo a gente não grita assim? Orebarabaxi andarai. Como não havia rei em Israel, a Bíblia diz que um levita saiu. O levita na casa de Mica, ele estava buscando atividades religiosas que o outro promovessem. Já o levita do capítulo 19 é apresentado como alguém que tem uma concubina. Ele não tem uma esposa, ele tem uma esposa de segunda categoria. Um objeto dele. E eu vim dizer algo aqui nos Gideões Missionários, e vou repetir por quantas vezes precisar, em quantos lugares eu estiver. Deus nunca permitiu isso. Deus nunca permitiu isso. Deus nunca permitiu isso. De Abraão até Salomão, os homens crentes que fizeram assim, sofreram danos e criaram danos aos outros. Não ao concubinato, não à poligamia. Honra no casamento e no leito sem mácula. Em dias perturbadores, levitas são chamados ao serviço e à santidade. E alguns deles estavam em busca de autopromoção religiosa. E o primeiro que serve apenas por mera promoção é sucedido por um outro que agora tem vícios mais luxuriantes ainda. Se o primeiro só quer um canto para encostar, o segundo peca. Porque um homem que foi chamado para ser santo agora é tragado pela cultura pagã e toma uma concubina para ele. O texto diz, porém a sua concubina adulterou contra ele. Embora o texto original diga que ela agiu como prostituta, alguns comentaristas judeus acreditam que apenas ela tenha deixado-o, e isso por si só, dentro daquela configuração, tenha se tornado adultério. Mas uma coisa é certa, ela saiu da presença desse homem,
E ela voltou para a casa de seu pai e passou 4 meses lá. Quem está comigo, diga aleluia. Você sabe onde essa moça nasceu? Sabem? Belém. A menina de Belém é tomada para um casamento no modelo de concubinato por um levita. Sabe-se lá o que sofre na mão desse levita. E ela o abandona, configurando-se adultério. E a única coisa que ela vai fazer que presta nesse momento é voltar para a casa do pai. E eu quero convidar você, moça de Belém, que já apanhou demais pelas escolhas erradas. Volte. 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 E quero falar com você, moço de Belém. Volte. Volte. Volte para a casa do teu pai. Passado 4 meses, o seu marido se levantou e foi até ela. E o desenvolvimento da história vai deixar muito claro que isso não era uma questão de ternura nem de amor. Esse homem se levanta para buscar uma propriedade. O que ele vai buscar? O que ele vai buscar? Por razão de status ou por busca de prazer não santificado. Eu vou repetir. Por status, eu quero a minha propriedade de volta, é minha mulher, eu vou lá. Ou porque quer prazer não santificado, é minha concubina, eu paguei e eu estou com saudades. Eu escrevi algo aqui gravíssimo, mas eu vou dizer no temor do Senhor. Alguns dizem perdoar, mas não perdoam porque amam. Perdoam porque precisam. Cuidado com pessoas que te dizem volta, volta, volta. Porque pode ser pior do que da primeira vez. Vendo o pai da moça, e o levita chegou, se alegrou ao se encontrar com ele. A partir desse ponto, se você já leu o texto em casa, você vai ver que ele mergulha numa gentileza excessiva. O pai da menina, uma gentileza excessiva. Fica, não vai, fica. Isso não tem nenhuma relação com a bênção da hospedagem, não. Isso é um certo desespero que ele tem de fazer com que a filha e ele mesmo fuja dos castigos que a família pode receber pelo adultério dela. Bajular alguém de caráter duvidoso, um sacerdote, um levita chamado para ser santo, mas que vive tomando concubinas para si, só pode indicar uma coisa: prejuízo adiado. Porque quem bajula para não ter prejuízo está adiando a chegada de um prejuízo maior ainda. Pare de bajular levitas que abriram mão da santidade, ainda que para isso você precise assumir as consequências dos seus próprios erros ou abrir mão de alguma vantagem. Compassas encobrem, irmãos nos conduzem de volta ao altar dizendo: ainda tem jeito, ainda tem chance. O pai da moça segurou. E ele passou ali 5 dias. Quantos dias? Quantos dias? E então se levantou para partir. Durante os 5 dias a voz dessa menina não é ouvida. Não há nenhum diálogo registrado entre eles. Tudo é dito entre o levita e o pai da moça, o que é normal dentro de uma sociedade patriarcal. Mas é muito perigoso quando não se sabe por que uma pessoa fugiu de um lugar. Ele sai. Mas para! Porque devido à complexidade da viagem, ele já está saindo tarde do lugar onde ele está saindo. Se existe alguém aqui que percebe que deve sair, saia. Não espere escurecer para escapar pela sua vida e pela sua alma de lugares onde você já deveria ter se levantado.
Eles estão caminhando e quando o sol começa a baixar, quem está comigo, diga aleluia. O moço que está acompanhando o levita e a moça que está voltando para casa, diz assim para ele: ei, estamos perto de Jebus. Devido ao horário, eu estou parafraseando, devido ao horário, devido à distância, vamos parar aqui. Mas aquele homem diz: não. Quando eu der uma caprichada na narrativa, eu vou avisar que sou eu e não a Bíblia, tá? Que eu não quero pecar. Vou dar uma caprichada na narrativa agora, tá? Não, eu sou crente. Eu não vou dormir em Jebus. Não! Eu sou da denominação X. Não posso dormir em Jebus. Eu preciso caminhar mais um pouco para entrar num território onde as pessoas são tão santas quanto eu sou santo. Eu estava debruçada lendo o texto. Pastor Zilmar, eu quero dizer com toda a verdade da minha alma que eu estou lendo esse texto há 13 anos antes de pregá-lo. 13 anos. E eu fiquei imaginando o mundo espiritual em Jebus. E o santarrão dizendo: aí eu não paro. Aí eu não entro. E acima dos céus, porque o céu sabe dos acontecimentos antes da terra. Jerusalém vai ser levantada aqui. O templo vai ser levantado aqui. O cordeiro vai ser apresentado aqui. Eu sei que tem pregador elegante que não gosta, mas eu sou da Baixada. Um beijo pro pastor Eliel. Pega na mão desse crente que está do teu lado e grita para ele: se soubessem o que Deus está para fazer no teu território, olhariam você de outra maneira. Eu tenho uma palavra para os meus irmãos que estão me assistindo nos centros de recuperação. Eu tenho uma palavra para os irmãos que estão me assistindo no centro terapêutico Uma Esperança Jesus em Caçapava. Eu tenho uma palavra para os irmãos que estão me assistindo no Bom Samaritano. Se Santarrão soubesse o que Deus vai edificar aí, parava. Eu tenho uma palavra de fé para a mãe dos penitenciários. Eu tenho uma palavra de fé para as esposas dos irmãos penitenciários. Alguém vai parar onde nunca parou para abraçar quem nunca abraçou, quando descobrir o que Deus vai fazer na terra dos jebuseus. Para agora lá, para agora lá, para agora lá. Leva oferta agora lá. Vai visitar agora lá. Dá abraço agora lá. Vai pregar agora lá. Vai levar um estudo bíblico para os meninos que ficam lá a semana inteira. Para de querer aparecer só quando a câmera está ligada. Vai servir. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar essa mensagem. E eu vou entregá-la. Tá bom?
nós temos duas alternativas. Então, já que na terra dos jebuseus o Senhor não entra, ou Gibeá ou Ramá. Ele entra em Gibeá. Aonde ele entra? Vocês foram embora? Vocês ficam tranquilinhos que eu vou entregar a mensagem inteira, hein? Olhe para cá. Vocês ainda tem que comprar cachorro quente hoje, ainda tem que ofertar nova missionária, tem muita coisa. Gente. Ó, no 3 você vai gritar Gibeá. Aonde ele parou? 1, 2, 3. Quem dera chegasse em Ramá. O sacerdote do livro seguinte. Juízes, Ruth, depois vem 1 Samuel. Gente, Juízes, Ruth, depois 1 Samuel. O sacerdote 1 Samuel fez uma casa em Ramá. Quem dera. Quem dera. Ramá, lugar alto. Samuel vai morar lá. Ramá, casa do profeta. Levita, nem tudo está perdido para você. Corre para Ramá, lugar alto e casa de profeta. Lembra quando você visitava a casa das profetas para orar? Lembra quando você subia ao lugar alto para clamar? Você ficou chique, você ficou fino. Colocaram na tua cabeça que profeta tem profetada e que lugar alto é para quem perdeu o juízo. Mas ainda tem gente entendendo que se for entre Gibeá ou Ramá, eu já escolhi aonde eu quero estar. De Gibeá eu passo, mas em Ramá eu entro. Ele entrou, sentou, e ninguém deu bola para ele. O pessoal que não era de Jebuseus, que era de Gibeá, que ele pensava que eram irmãos dele, não deram a mínima para ele. Aquele homem está sozinho numa praça. Quando um velho passa, está fazendo o que aí? Aí ele começa a se exibir. Meu Deus do céu. Então eu estou aqui. Tem horas que você tem que dizer só assim: eu estou aqui porque eu estou precisando. Mas ele começa a se exibir. Eu estou aqui porque, então, eu tenho palha, eu tenho pasto, eu tenho pão, eu tenho vinho, eu tenho serva, eu tenho moço. Guarda essa lista de exibição. E comece a trocar assim: preciso da graça. Preciso da graça. Tem mais alguém comigo? Preciso da graça. Tem mais alguém comigo? Preciso da graça. Tem mais alguém comigo? Preciso da graça. O idoso, o senhor entende e diz: tá, vem, vamos lá para casa que eu vou te guardar. Não é bom ficar aqui. E ele entra. E quando ele entra, ele, o moço e a concubina. O velho diz a ele: paz seja contigo. Mas não havia paz naquela cidade. Eu preciso de um pouquinho mais de retorno. O velho diz para ele: paz. Mas não havia paz naquela cidade. Enquanto eles estavam comendo, enquanto eles estavam se alegrando, os homens daquela cidade começaram a bater a porta. Dá-nos esse homem. Dá-nos esse homem.
Dá-nos esse homem. Nós queremos deitar com ele. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Então redobre sua atenção agora. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia. Quem lembra da outra vez? Casa de Ló. Um crente falou aqui do meu lado. Casa de Ló. Só que existiam duas diferenças gritantes no texto. Posso falar quais? Primeira, era sodomita fazendo coisa de sodomita. Mas agora é israelita fazendo coisa de sodomita. Posso lhe falar da segunda? Dentro da casa de Ló tinha anjos. Dentro da casa do velho efraimita tinha um levita desviado. Se você quer esta noite que os anjos voltem a ter acesso na sua casa, abra a porta para o impostor sair e deixa os anjos entrarem. Eu vou pedir para os crentes levantarem as mãos lá em cima. Só os crentes, só os crentes, só os crentes, só os crentes. Quem são os crentes? Os que creem. Só os que creem. Levante as duas mãos lá em cima e grita assim: Senhor, eu quero os teus anjos dentro da minha casa. Com mais clamor, diga outra vez: Senhor, eu quero os anjos dentro da minha casa. Pai, mãe, quando fechar a porta para sair de manhã, aquele adolescente, aquela criança vai ficar com A, com B, mas você vai dizer assim: Deus, eu quero os teus anjos na minha casa. Eu não estou falando de gente que deixa filho para passear. Estou dizendo para gente que se não sair, criança não come. Deus, põe teu anjo na minha casa. Houve um destino diferente. Porque dessa vez não tem anjo. E casa que não tem anjo. Será que eu posso falar? Não, não é medo de ninguém não. É só uma preocupação assim para eu não ser radical demais. Mas eu vou dizer que não existe campo neutro no mundo espiritual. Casa que não tem anjo, tem demônio. O velhinho diz: ei, meus irmãos. Olha como ele está falando com os israelitas com comportamento sodomita. Ei, meus irmãos. Ei, meus irmãos. Irmão não. Para de chamar de irmão quem nunca foi irmão. Quero ser claríssima que sodomita não é um sinônimo para homossexualidade, não. Sodomita é também, nesse contexto especialmente, comportamento abusivo contra pessoas. Não depende de ser ou não heterossexual para ser abusivo contra as pessoas. E se você conhece gente abusiva contra pessoas, pare de chamar de irmão para manter protocolo. Não é irmão! Irmãos, eu não posso entregar o visitante, entre aspas, contrato de hospedaria no Oriente Antigo, intrínseco nas relações sociais. Não posso entregar o visitante.
Tem aqui a minha filha. Olha a ideia do... E tem aqui uma moça com ele. Não defenda isso como cultura. Isso não é cultura. Isso não é cultura. Ou a gente grita agora que incesto não é cultura, ou não vai ter uma outra geração para gritar. Ou a gente grita agora que pedofilia não é cultura, ou não vai ter outra geração para gritar. Ou a gente grita agora que vender uma filha por dinheiro para prostituição não é cultura. Ou a gente não vai ter voz para gritar, não é cultura um homem de bem dizer: leva a minha filha e leva a mulher dele. A igreja precisa trabalhar na anticultura mundanista. Princípio bíblico é o homem ser capaz de dar vida pela mulher. Ou a gente vai passar a vida pregando submissão feminina sem pregar heroísmo masculino. Olhe para mim. Olhe para mim. Enquanto o velhinho está conversando, a garota da cidade de Belém, a moça da cidade de Belém, moça da cidade de Belém, não, filha, tem que conhecer a história, filha. Moça da cidade de Belém, pelo amor de Deus, para de responder no Instagram quem você nunca viu. Aquilo ali é só colocar uma fotinha. Moça de Belém, pelo amor de Deus, para de acreditar em toda língua falsificada que se ouve. Eu imagino e quero convidar cada mulher que está aqui e os homens que têm temor ao eterno para imaginar como o coração dessa menina, filha desse homem e dessa moça, ficou quando o nome delas foi mencionado. Orecamachia. Mas sem que desse tempo dela dizer nada, eu vou ler o que a Bíblia diz. Então, aquele homem, o levita, pegou a sua concubina e lhe a tirou para fora. Ele abriu a porta e jogou a menina para fora, na mão de homens odiosos. Cuidado, moça de Belém. As duas foram oferecidas, mas só a moça de Belém sofreu dano. Houveram gritos, barulho, porque haviam muitas pessoas envolvidas nesse massacre. O choro da mulher. Eu sei que eu serei criticada, não tem problema nenhum. Sábado, já quase noite, 19h04, tinha que estar virando tudo. Então vire a cadeira você e coloque para cima, porque eu tenho uma palavra e vou entregar. Há um grupo de pecadores ali, uma moça, e o restante inteiro da cidade deita e dorme como se nada tivesse acontecendo. Eles toleravam uma classe terrível de pecadores como se não pudessem fazer nada. Mas nada pode ser pior do que saber que o levita, quem? Dormiu. Violência contra a mulher existe, e nós sabemos.
existe e nós sabemos. Machão que prega e soca a mulher em casa existe e nós sabemos. Pai que aterroriza filho em nome da fé, arrancando página da Bíblia, amassando e colocando na boca da criança, existe e nós sabemos. Se não for no nosso alcance, podemos orar e chorar, mas se for no nosso alcance, joga o travesseiro da conivência no lixo, levante-se e faça alguma coisa. Ou vamos ter que engolir nas redes sociais um índice que eu gostaria de não apresentar esta noite, mas eu terei que apresentá-lo, porque não posso me eximir depois de estudar um texto por 13 anos e me calar na oportunidade que tenho de falar para a igreja no Brasil e no mundo, porque querendo ou não, quem tem inveja dos gideões missionários da última hora, Deus confiou esse púlpito aqui para o Brasil e para o mundo. Segundo o levantamento feito pela organização Safernet e enviado ao Ministério Público Federal, 1 milhão de brasileiros participam de grupos com 1 milhão de brasileiros. Com todo respeito, se alguém tem dúvidas, eu não tenho e já peço perdão. Desses 1 milhão, tem alguns aqui. Ou no nosso arraial não tem ímpios infiltrados vestidos de crente. Não vamos passar essa vergonha nacional de fazer um corporativismo ridículo. Eu estou republicando quando é preso esse cara que leva nome de pastor. Eu republico quando eu vejo que foi descoberto. Sabe por quê? Porque a única maneira de nós não sermos coniventes é sair desse discurso ridículo de não, então não é pastor, não, então não é, não, deram um credencial sim, acreditaram sim, mas é um delinquente infiltrado, é um psicopata infiltrado, é um ímpio infiltrado, e daí se colocar o título que ele tem, se nós nos levantarmos para reiterar dizendo, já vai tarde pro presídio. Eu estou contando com os pais aqui para orarem. Eu estou contando com os pais, com os avós. Oh, só corta o coração quando é na nossa casa. O jornal o Globo publicou uma matéria em 27 de outubro de 2023 com um dado terrível. 440 mil menores podem, eu disse podem, tá? Antes de querer me processar sem causa, processa pelo que tiver causa. 440 mil menores podem ter sido vítimas de na igreja católica, diz o relatório. Na Espanha, 440 mil. Eu quero crer que nenhum católico de bem fica feliz com um índice desse. É verdade? Ninguém. Meu avô foi católico uma vida inteira antes de se converter, antes de fazer uma declaração de fé diferenciada. Mas a vida inteira eu convivi com um homem que frequentava a missa. E um homem de bem. Então eu acredito que qualquer católico de bem fica chateado com isso aqui. Cantora Mara Lima foi apresentada esta noite não só como cantora, mas também como alguém que está trabalhando na Secretaria de Proteção à Mulher. É isso mesmo, Preciosa? Pois bem, eu fui pesquisar os índices no Brasil relativos à igreja evangélica, ok? Porque se apareceu 440 mil na Espanha, eu que não tenho nada a me preocupar com isso, quero saber dos índices, porque nós, mães e pais, queremos saber dos índices, nós queremos ajudar, queremos proteger, queremos atuar. Ou por orgulho, vamos fingir que não tem. Que nossas crianças não sofrem, não são vítimas, não passam por isso, que não se infiltram pessoas malignas entre nós. Quando eu fui pesquisar, não achei. Mas alguém retratou dizendo, é muito difícil levantar esse índice. É. Ai, que vergonha que eu estou sentindo, mas eu vou dizer.
A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado, para evitar. O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico. Mas é um saber empírico porque eu tenho 47 anos de idade e nasci num lar cristão. E me lembro perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém: pelo amor de Deus, não fala, para não escandalizar. Empírico, não tenho dados. Olho roxo. Ora para Jesus salvar. Tem como me colocar aqui? Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem saia daí! Eu vou esperar. Obrigada. Pai, mãe, ele não é ungido. Eu sei que falaram para você assim: ai daquele que toca nos ungidos. Eu sei que falaram para você, e eu também li e acredito piamente, porque acredito 100% na Bíblia: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas você tem que entender que não é ungido. É criminoso, não é ungido. Pai, mãe, levanta dessa igreja, vai fazer uma denúncia agora. Já fez a denúncia, não permaneça num território onde a palavra do seu filho seja contestada, levando ele a futuros traumas. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e ou é pastor ou é acusador. Saia daí agora. Eu vou fazer um pedido em nome de milhares de mulheres. Milhares. Eu entendo perfeitamente. Quando um homem sofre uma queda, que ele seja cuidado, amado e reposicionado. Eu entendo. Eu sou filho de pastor. Meu pai é um homem que passou na fila da misericórdia várias vezes, sabe?
Então eu entendo que um homem que caiu no pecado de adultério seja trazido, amado, restaurado. Eu entendo que uma mulher que caiu no pecado de adultério seja trazida, amada, restaurada, que esse casal seja restaurado. Eu entendo. Sendo muito franca, embora eu não concorde, eu também entendo que se reposicione um pastor depois de um caso de divórcio. Eu não concordo, mas eu entendo a visão de quem faz. Não é problema meu, mas eu tenho um pedido. Os crimes de pedofilia que aconteceram na Igreja Católica, cujos católicos obviamente se envergonham. Ninguém quer uma coisa dessa, como nós não queremos, se for uma pessoa de bem, uma pessoa do amor. Não é assim que eles gostam de falar do amor. Sabe o que foi mais agravante? Quando um escândalo estava para surgir, trocavam a paróquia do padre. Eu tenho um pedido em nome de 1 milhão de milhares, perdão, 1 milhão não, estou com outro milhão na cabeça aqui. Milhares de mulheres, pastores, presidentes de convenções no Brasil e no mundo, pastores sênior de igrejas neopentecostais, diretores, superintendentes de igrejas metodistas, presbitério da igreja presbiteriana, líderes congregacionais. Não troque um criminoso de paróquia. Não mande esse presente embrulhado para ninguém. Não troque um criminoso que agride a esposa, os filhos, ou que é um de paróquia, para continuar maltratando os filhos e a esposa diante das vistas de outra congregação, ou escondido quando ninguém está vendo. Pelo amor de Deus, nós precisamos levantar um índice positivo nessa nação. Se a igreja evangélica cresce, tem que diminuir. O crime contra a mulher tem que diminuir. A violência contra a mulher tem que diminuir. E antes que me chame de feminista, e antes que ache que eu sou candidata a alguma coisa, ou ainda venha me xingando do tipo, foi lá falar de mulher, mas homem também sofre violência. Só os homens, faz assim com o braço. Não se compare não. Eu não vou pedir para uma irmã magrinha, não vou pedir para uma irmã gordinha, baixinha ou altinha, uma mulher ficar em pé aqui, mas vou dizer para cada homem que há uma diferença sim. Os senhores têm poder de governo, os senhores têm poder de liderança, os senhores têm força bruta nos braços e nas mãos. Não compare a violência contra um homem por questões N e Y, contra mulheres que estão em apartamentos trancadas, que estão em casas trancadas, que moram fora do país e não falam a língua. Pelo amor de Deus, não é mentindo que a gente vai recuperar a dignidade. É de cabeça erguida. Eu concluo esta parte dizendo que o número para ligar em caso de violência contra a mulher é 180. Se você nunca ouviu numa igreja evangélica esse número, o número é 180.
Agora, se você é uma criança, olha para a tia aqui. Está assistindo os Gideões, o papai e a mamãe saiu. Você é uma criança, está assistindo os Gideões. Se alguém está fazendo algum mal a você, querendo tocar em alguma parte do seu corpinho, se essa pessoa que mora aí na sua casa fala, se você contar, vou matar seu pai, vou matar sua mãe. Não acredita. Tem um número para você ligar agora. Você sabe mexer no celular. Você vai ligar agora com calma, respira, porque foi Deus que colocou a tia nessa live para te ajudar. Respira. Respira. Estou achando o número aqui. 100. 100. 100. A tia vai dizer de novo. 100. Liga. Liga. Aproveita que você está sozinha agora. Liga. E pede ajuda. Eu escrevi algumas páginas. Afinal, foram 13 anos, né? Uma pesquisa recente agora, 2025 para 2026, indica que a violência doméstica afeta desproporcionalmente mulheres evangélicas no Brasil, com cerca de 38,7% a 43% relatando agressões, o que é uma taxa superior à média nacional. 69% dessas mulheres, elas buscam a igreja como um primeiro socorro. E aí? E aí? Vamos criar secretarias de acolhimento dentro das nossas igrejas? Acho que não tem. Vamos disponibilizar psicólogos? Acho que não tem. Vamos disponibilizar mães, mulheres de oração. Pastora, a gente não tem condição de contratar psicólogo, nem tem lá mães, mulheres de oração. Mas faz um cursinho com essas meninas que vão atender rapidinho. Para não mandar abafar, não mandar calar, para abraçar ela bem apertado, colocar aqui na altura do peito e falar para ela, nós acreditamos em você. Vamos treinar as meninas do Ministério Infantil, que estão na ponta ali na sala de aula, como estão na ponta os professores do país. Entendem? Essa mulher foi esquartejada. Aquele que não amou, não cuidou, no final cortou em 12 pedaços. Não é porque ele ficou morrendo de pena dela, não. Ele queria vingança. Quem quer justiça, conta a história como ela é. Quem quer vingança, edita a história para se sair bem no final. Na história dele, ele não conta que foi ele quem colocou ela para fora. Até quando pessoas vão sofrer por histórias editadas, mal contadas? Chega. Chega. Em todas as histórias do livro dos Juízes, quem está comigo diga aleluia. Os nomes aparecem. Até Dalila, que era terrível, teve um nome lá. Mas nesse capítulo existe o que chamamos de anonimidade. O levita não tem nome, o velho não tem nome, os abusadores não têm nome, a menina não tem nome. Sabe por quê? Para que ninguém aqui hoje se exima dizendo, isso não foi para mim. Que cada um de nós se posicione dizendo, Deus, eu tenho um lugar nessa história. Nem que seja a parte do morador que ouviu os gritos, colocou o travesseiro na cabeça
e dormiu. Todos nós temos parte nessa história. A menina de Belém morreu e não mudou nada. Dezenas, centenas, milhares e não mudam nada. Em Belém, Davi nasceu, mas Tamar foi e Davi não fez. Não é porque ele não seja um bom tipo de Cristo, ele é um excelente tipo de Cristo, mas ele não era o Cristo, por isso falhou. Mas eu disse que os gideões missionários têm a resposta. Eu disse que os gideões missionários têm a resposta. A igreja tem a resposta. No livro dos Juízes, a menina que nasce em Belém morre e não põe fim à maldade humana. No primeiro livro de Samuel, Davi aparece, mas não coloca fim à maldade humana. Mas a Bíblia diz, agora sim, Belém, 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 Belém. Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posta que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará o tempo em que aqui está de parto tiver dado a luz. Filha, vem aqui. No livro dos Juízes, a menina que nasce em Belém morre e não põe fim à maldade humana. O corpo dela é partido. O corpo dela é? Mas isso não muda nada. Só acrescenta uma cena de terror. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, 24, aquele que nasceu em Belém, Paulo relembra suas palavras que diz: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por quê que os gideões missionários têm a resposta? Porque a igreja tem a resposta. Porque a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono